comissão processante do protocolo 203/16, de 26 de março de 2016, onde se apura a denúncia do eleitor contra eventuais atos de infração político-administrativa cometidos pela excelentíssima senhora prefeita municipal de Itararé. Nessa oportunidade, seria ouvida a denunciada Maria Cristina Magno Lise, às 14 horas e 30 minutos. Depoimento pessoal solicitado pela defesa, previsto em lei, e neste caso determinado por ordem judicial. Aproveitamos o momento para advertir os presentes que não se manifestem durante os trabalhos. Caso contrário, serão obrigados a se retirar do local. No mais, agradecemos a presença de todos. Nesse momento, aproveitamos a oportunidade para esclarecer que às 14 horas e 21 minutos foi protocolado sobre o número 844/16 o depoimento pessoal da denunciada feito por escrito, solicitando a juntada do mesmo nos autos do processo, e a leitura pelo advogado de defesa, Dr. Carlos, e a oitiva de um CD de áudio, bem como autorizando o advogado de defesa a responder eventuais indagações dessa comissão. Então, com a palavra, o doutor, para que seja lido o depoimento da excelentíssima prefeita Cristina Lise. Boa tarde a todos. Estou bem esclarecido pelo excelentíssimo presidente. Eu vou realizar a leitura do depoimento pessoal da senhora prefeita municipal. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, quero iniciar minha defesa registrando o respeito que nutro pelo Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Itararé e todos os senhores vereadores e a senhora vereadora, assim como defendo a legitimidade do mandato que me foi conferido, não apenas pelos trâmites da Justiça Eleitoral, devido ao processo que tornou inelegível o ex-prefeito Luiz César Penúcio, mas principalmente os 8.173 votos por mim confiados pela população itararense. Dito isso, peço aos senhores e à senhora vereadora o direito de me apresentar como sou, expor brevemente minha trajetória pessoal e política e o cenário que atualmente se desenha desde que subi as escadarias do Paço Municipal no ano de 2013. Devo dizer que tenho imenso orgulho de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do Executivo itararense, e todo o período que no gabinete permaneci, exerci de forma honesta e digna meu mandato. Honrei e permanecerei honrando os votos que recebi, aconteça o que acontecer. O destino sempre me reservou inúmeros obstáculos, mas nunca deixei de enfrentá-los com a força e a seriedade que compõem o meu caráter. Como historiadora, mergulhei nas profundezas da história para compreender os caminhos da humanidade, as sociedades e a maneira como se relacionaram com o passar do tempo. Como professora, dediquei anos de minha vida à educação de centenas de crianças e jovens, dando a eles as ferramentas para construir um mundo novo, um mundo diferente. Finalmente, como prefeita, decidi participar ativamente da história, refazê-la e transformá-la em um período em que nossa cidade parecia à beira de um abismo. Por Itararé, dediquei os últimos 3 anos e meio de minha vida, e é por ela que vos escrevo. Devemos ser honestos, apesar de olharmos para trás e assistirmos o que em pouco tempo eu e minha equipe beneficamente realizamos, olho para frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer, apesar do pouco tempo que me resta, estando em julgamento ou não. No entanto, outro obstáculo se coloca à minha frente, obstáculo que me parece familiar e que outrora enfrentei com garra e fulgor, dele me saindo vitoriosa. Lamentavelmente, serei mais uma vez julgada pelos senhores e a senhora por um erro administrativo, a má fé de uma empresa privada para com a prefeitura,
que em épocas passadas e outras gestões eram banalidades rotineiras, pequenos deslizes que não saíam nos jornais ou eram capa de panfletos midiáticos. Muito menos eram admitidos e arrancados pela raiz pelos respectivos prefeitos. Serei colocada novamente no banco dos réus da política itarareense, em um cenário que, para a grande maioria da população pouco informada, já estarei previamente fora do gabinete, em direção às grades de uma prisão. Por isso, antes de qualquer coisa, nossa história recente nos mostra que há muito, mas a ser compreendido sobre esse contexto tão dificultoso. Há décadas, o município de Itararé foi dirigido e orientado por indivíduos despreocupados com a coisa pública, aquilo que é do povo, pelo povo e para o povo. O que era público mesclava-se com o que era privado, íntimo e exclusivo. Em todos os sentidos, estávamos estagnados no tempo. É público e notório, além de fartamente documentado, que a corrupção criava raízes em todos os cantos e espaços da nossa prefeitura. Sabemos que o câncer que destrói a sociedade brasileira chama-se corrupção, e em Itararé não é diferente. Desvios e roubos eram constantes, mas parte de nossa imprensa não se preocupava com isso, como hoje ergue holofotes e reage com fúria quando se depara com pequenas coisas que podem, são ou não solucionadas com o correr do tempo. Na Câmara Municipal, em legislaturas passadas, quando fui eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, lutei incessantemente contra as práticas corruptas que se alastravam pelos corredores do Paço Municipal. Jamais fugi de luta alguma, mesmo quando ameaçada por forças políticas poderosas e destinadas a me destruir. Por isso, se hoje alguém espera de mim o abandono de mais uma luta, está muito enganado. É na batalha que me fortaleço. Deixemos claro, minha defesa e enfrentamento não são simplesmente para permanecer no gabinete de chefe do executivo. Não luto por cargos e nem tenho ambição para tal. Jamais entrei na vida pública para servir aos meus próprios interesses e desejos pessoais, muito menos para tomar aquilo que não era meu. Sou uma mulher idealista, honesta e transparente. É fato que, nesses últimos anos, foram muitas as ofensas, mentiras, traições, ameaças, calúnias e humilhações lançadas não apenas contra a minha pessoa, mas contra indivíduos pertencentes à minha família, amigos, equipe e gestão. Não foram poucas as vezes que me apontaram como nomes de baixo calão, na tentativa toda de me diminuir como mulher e política, seja no eco das praças ou na tribuna da Casa de Leis. Outra constante foi o uso sucessivo de veículos de informação inaugurados única e exclusivamente para manchar minha imagem política, usando de artifícios e artimanhas pequenas para acabar com a minha gestão, desde a primeira semana de 2013. Se não bastasse a mídia tradicional largamente utilizada em Itararé, inclusive programas de rádio altamente difundidos e dispostos a me atacar, fui bombardeada com uma gigantesca gama de inverdades na internet, nas redes sociais e em grupos no Facebook, de formas jamais imaginadas. Mesmo assim, permaneci forte e com a consciência tranquila. Um cronista russo chamado Anton Chekhov escreveu certa vez que não há sentimento maior que una todas as pessoas como o sentimento do ódio. Nem o amor, nem a amizade, nem a admiração. E o ódio que estamos assistindo contra mim foi estrategicamente fabricado através de uma constante boataria promovida por inimigos que jamais imaginei possuir. Hoje, parcelas da população itararense se voltaram contra a minha pessoa sem ao menos me conhecer o trabalho que realizamos e permanecemos realizando, as ideias que nos orientam nessa difícil caminhada e os obstáculos que enfrentamos diariamente para promover o bem-estar de todos.
Em toda a minha trajetória política, até a Prefeitura Municipal, tive amplo conhecimento das dificuldades que nossa máquina pública enfrentava. A história e as contas públicas nos mostram que poucos estavam interessados, aqueles que me antecederam, a não ser em sua imagem nas ruas e seu poder em bairros e praças. Me pergunto, como posso ser acusado desta forma neste processo, quando outros que vieram antes de mim jamais assumiram seus erros perante a população e a Câmara de Vereadores? Erros tão grandiosos que nem assim poderiam ser classificados. Abre aspas, erros, fecha aspas, que levavam nossa cidade à beira da falência, à falta de crédito e tantas outras calamidades. Sei que sou alvo de tal processo e de tantas outras ofensas, porque jamais aceitei participar de negociatas, dialogando às escuras, com pessoas de pouca ou nenhuma honradez, ou ser submetida a qualquer tipo de chantagem. Nunca me submeti a qualquer tipo de concessão política ou financeira e assim permanecerei. Não nego que cometi erros administrativos como qualquer outro prefeito cometeu e cometerá. Mas o que está em jogo aqui não é um julgamento administrativo, nem jurídico, mas político. Todos os vereadores e as vereadoras sabem disso. No mérito da denúncia em questão, vos lembro que jamais tive dolo nos atos realizados no processo de licitação, pois simplesmente segui um parecer jurídico, que era pela aprovação do certame, sem contar que todo parecer jurídico era elaborado por servidores públicos concursados. Ressalto a vocês, vereadores e vereadora, que quando tive conhecimento de possíveis irregularidades no processo licitatório, através de denúncia de 2 vereadores desta Casa de Leis, imediatamente pedi a abertura de procedimento investigativo para apurar os fatos trazidos até mim. Tomei tal atitude e tomarei quantas vezes forem precisas para salvaguardar o dinheiro público. Após a ceia ocorrida na Câmara Municipal, absolutamente todas as sugestões lançadas no relatório final dos trabalhos foram por mim pautadas. Apurei as condutas dos servidores públicos envolvidos, puni a empresa que agiu com absoluta má-fé no certame e estou buscando, através dos meios legais, o ressarcimento do dinheiro público, caso comprovado judicialmente um superfaturamento através de uma perícia isenta e imparcial. O ressarcimento do dinheiro público, caso comprovado judicialmente um superfaturamento através de uma perícia isenta e imparcial. Como visto pelos senhores vereadores e senhora vereadora, durante a instrução processual, jamais tive a intenção de lesar a máquina pública. Portanto, onde está a minha culpa? No fato de ter seguido à risca o parecer jurídico que recomendava a aprovação da licitação? Será que após ter conhecimento de possíveis irregularidades e não medir esforços para apurá-las, no fato de ter seguido as recomendações do relatório final da CEI constituída, através da resolução número 17/14 desta Casa de Leis, punir uma empresa que agiu de má fé com o poder público? Como todos sabem, nos estritos termos da ordem jurídica pátria em vigor, não é possível a configuração de uma infração política administrativa sem a configuração da prática pela chefe do Executivo Municipal de um ato doloso. Peço licença pela insistência, mas devemos perguntar e crer que desta vez haverá resposta dos senhores e senhora vereadora que no presente me processam. Onde está a má-fé? O dolo grave que marcaram minha conduta na condução do processo licitatório? Meus atos foram editados com base na interpretação de vários atos administrativos efetivados por dezenas de servidores públicos. Mas o procedimento que marcou a edição dos meus atos é parametrizado, sendo despachado pela chefe do Executivo como verdadeiros atos de rotina. No que, ao assinar a homologação e adjudicação, teria eu gravemente cometido uma infração político-administrativa?
Digo com convicção que são descabidas, inadmissíveis e profundamente injustas as denúncias atribuídas a mim. O que está acontecendo comigo nesta Casa de Leis é inexplicável. A senhora vereadora e os senhores vereadores agem em total contrassenso ao que todo cidadão de bem espera de um político, que se apure os ilícitos, doa quem doer. Mas, infelizmente, eu que apurei e tomei todas as medidas cabíveis quando descobri irregularidades no meu governo, estou sendo presenteada com um processo de cassação. Ressalto que assino centenas, milhares de documentos todos os dias, e leio todos atentamente. Mas, como todo ser humano, errar, por óbvio, é uma decorrência inafastável da vida de qualquer pessoa. Afirmo em alto e bom som que na minha trajetória pessoal e política, os senhores e a senhora jamais encontrarão a desonestidade, a covardia ou a traição. E ainda, especificamente em relação ao processo licitatório número 210/14, carta-convite, número 72/14, fiz leitura atenta do parecer jurídico que naquele momento me deu subsídio legal para a realização dos meus atos administrativos diários. Além disso, possuo uma equipe que tem total autonomia para realizar o seu trabalho, seja ele administrativo, financeiro, de gestão ou político. Quando se trata de pagamentos, todos os secretários municipais são conhecedores, cada qual, da sua área de atuação e têm plenos poderes para executar seu trabalho. No caso em apreço, é fato, inclusive comprovado nos autos pela fala categórica do senhor José Carlos Andrade, que a secretária municipal de educação à época possuía total autonomia para gerir os recursos da educação. Ainda, os pagamentos à empresa ICL Obras de Alvenaria Limitada (IPP) eram realizados e supervisionados pela chefe do Departamento Financeiro da Educação. Não posso e não mereço pagar por algo que não teve minha participação direta. Durante todo o meu mandato, nunca favoreci nenhuma pessoa ou empresa. Jamais desviei um único centavo do patrimônio público para meu enriquecimento pessoal ou de terceiros. Agora, houve alguma fraude no processo licitatório cometida por esta liderança que esta subscreve? As investigações internas que eu determinei que fossem realizadas mostram que a empresa ICL Obras de Alvenaria Limitada (IPP), com objetivos espúrios, se aproveitando da inexperiência de um servidor público, agiu de má fé na tentativa de vencer o certame. Essa mesma empresa, lembro os senhores e a senhora vereadora, se prestou a comparecer em audiência nesta Casa de Leis na tentativa espalhafatosa de enganá-los. Mas sou acusada de infringir o ordenamento jurídico pátrio, pois falaciosamente, o denunciante diz que pratiquei ilegalidades, utilizando-me de documentos que sabia serem falsos e fraudulentos. Descabida e ardilosa essa alegação. Soube que haviam documentos falsos após apuração investigativa que eu determinei. Não compactuo com isso e venho repelindo todos os atos nesse sentido em meu governo, sejam eles cometidos por quem for. Aliás, a prova robusta nesse processo de quem pode ter cometido uma falsificação é o próprio denunciante. Infelizmente, com todo respeito, me senti decepcionado com o descaso dessa comissão para com o fato da falsificação, que, diferente do meu governo, sequer o apurou. Fato ainda que os orçamentos entregues por uma única empresa só foram do meu conhecimento quando fiz a apreciação do relatório final da sindicância investigativa. Senhores vereadores e senhora vereadora, os questiono. Se tinha a intenção de fraudar a licitação, qual seria a lógica de mandar apurá-lo? Iria produzir provas contra a minha pessoa? Óbvio que não. Se compactuasse com isso, não apuraria irregularidades e também não encaminharia sem temor toda a documentação da investigação interna ao Ministério Público para que tomasse as providências cabíveis. Somente para esclarecer,
Digo aos senhores que nunca me reuni com secretários municipais de desenvolvimento e de educação à época para discutir como seriam realizados os projetos advindos da educação diante da impossibilidade de execução pela Secretaria de Desenvolvimento. A única documentação que recebi sobre esse problema, com uma solução efetiva, foi a CI ACEPLAN número 131/14, no dia 4/9/2014, folhas 217. Não tive mais nenhum esclarecimento sobre a impossibilidade de realização de projetos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento para as obras da Secretaria Municipal de Educação. Eu e minha equipe tomamos inúmeras decisões difíceis durante o governo, decisões que não agradaram a todos, mas que eram necessárias diante da baderna encontrada na Prefeitura Municipal de Itararé. É fato, e não escondo isso, que nos últimos tempos me sinto decepcionada com pessoas que julgava dignas e honestas. Sei que estou no lado certo da história e luto por uma bandeira justa. Sei ainda que esta situação não passa de uma farsa política arquitetada por pessoas que desde o início do meu governo se sentem descontentes com a presença de uma mulher honesta exercendo a liderança do Poder Executivo. Talvez por isso esteja pagando um preço político muito alto, mas que não me arrependo, pois tenho a consciência tranquila e a convicção de tudo que fiz atendeu ao interesse público em detrimento de interesses particulares. Todos, em menor ou maior grau, compreendem as engrenagens da máquina pública e da vida política e sabem que o que estou falando é verdade. Por isso, peço que julguem conscientemente, compreendendo os riscos que Itararé pode enfrentar, com o regresso a um passado marcado pela falta de transparência, a despreocupação, a submissão, o autoritarismo e a falta de perspectiva e futuro. Em momento de tensão, disputas e injustiças históricas, como é o momento que se coloca para todos nós, me ponho de pé, firme e segura. Se pelos senhores vereadores e a senhora vereadora serei julgada justa ou injustamente, e o futuro não se conhece senão como horizonte de possibilidades, jamais, conhecendo o seu real desfecho, saibam apenas de uma coisa: será apenas por ela que serei julgada, e a história me absolverá. Afinal, práticas ilícitas como furto, sonegação, contratação de empresas fantasmas, entre tantas outras, jamais fizeram parte da minha jornada política. E digo com firmeza, não serão hoje que farão. Itararé, 20 de julho de 2016. Maria Cristina Carlos Magno Guise. Muito obrigado, senhores.